as bênçãos divinas. O programa Ouvindo Família hoje recebe o convidado, pastor Cláudio Scheffer, a nossa convidada Maria Margarida Tórmina e Haroldo Tórmina, que vão fazer parte do segundo bloco. O programa hoje traz um assunto muito interessante, que é o Grupo Renascer. O pastor Cláudio vai falar um pouquinho para a gente. Pastor, obrigada por participar do programa, por colaborar conosco. É muito importante, porque sem pessoas, possivelmente, não existiria também o programa, Nós precisamos de pessoas. Então, o que seria o Grupo Renascer? Quando teve seu início e quem teve essa ideia brilhante de desenvolver esse trabalho na nossa sociedade? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui novamente no seu programa, poder conversar um pouquinho sobre este importante grupo de ajuda mútua, que é o Grupo Renascer. Na realidade, existem muitos grupos de apoio a pais que enfrentam a morte de filhos, a pessoas que estão passando pelo processo do luto. Mas o Grupo Renascer, ele é um grupo diferenciado porque ele se preocupou, desde a sua fundação, com a situação dos pais que enfrentam a morte de filhos, por acidente, por doenças que levam, às vezes, a partida de um filho, de uma filha precocemente, também a situação do suicídio. Então, tudo começa na cidade de Rio Quatro, isso fica próximo a Córdoba, na Argentina, com um casal. Ele é um médico, Dr. Gustavo Berti, e ela é uma professora universitária, a esposa dele é Alicia Schneider Berti. Esse é um filho de 18 anos, sofre um acidente de moto e vem a partir. Isso desestabiliza totalmente a vida desse casal e dessa família e eles não conseguem entender o porquê dessa morte. E aí eles vão se encontrando, parece assim que a força da vida do sofrimento faz com que eles se encontrem seguidamente com outros pais que passam pelo mesmo sofrimento. Claro que em circunstâncias diferentes. E até que, então, final de 1990, o Dr. Gustavo Berti diz para sua esposa: nós temos que reunir esses pais. Temos que conversar, porque nós temos algo em comum, que é a partida dos nossos filhos, nosso sofrimento. E assim surge, então, em dezembro de 1990, o primeiro encontro de pais que enfrentam a morte de filhos na cidade de Rio Quatro, em Córdoba, Argentina. Esse trabalho vai se desenvolvendo e em questão de poucos anos, se torna conhecido em toda a Argentina e grupos vão surgindo por todos os estados da Argentina. Não ficou somente na Argentina, vai passando para outros países da América Latina e assim vai se divulgando essa ideia de ajuda mútua, que é diferente de autoajuda. Exatamente. E chega me perguntar por que ajuda mútua e não autoajuda. Exato. E chega até Espanha, chega até Nova Zelândia, chegou ao Brasil. E como é que chega ao Brasil? Antes de eu lhe responder por que a ajuda mútua e não a autoajuda. Em 2012 eu fui a Lima, no Peru, participar de um congresso de logoterapia e análise existencial. E aí tinha uma oficina, a semana toda de encontro, uma oficina sobre esse tema de enfrentamento de morte quando os filhos partem. E quem eram os preletores era justamente esse casal, Gustavo e Alicia Berti. Eu fiquei muito impactado com a experiência deles, porque há 14 anos atrás eu também passei por essa experiência de uma perda de meninos. Eu considero eles meus filhos espirituais, naquele afogamento, num retiro de confirmandos. E isso me fez buscar bastante respostas também para a minha situação, o meu luto, os meus sofrimentos. E foi ali em Lima que eu encontrei, então, realmente aquilo que eu estava buscando. Então, só depois de um tempo procurando pais aqui em Brusque para começar encontros com pais e sempre tendo a negativa de muitos pais que estavam nessa situação,
eu conheci numa festa de casamento. Havia resistência sobre Havia isso. muita resistência, né? Tanto por parte de pais luteranos como pais católicos. Mas eu conheci a Margarida e o Haroldo Tormina num casamento, numa festa de casamento, e falamos sobre esse assunto. E eu perguntei para eles se eles topariam, vamos encarar juntos? E eles disseram, claro, estamos juntos. E eu falei, isso foi no sábado, eu falei na celebração do culto na Rua Nova Trento, no nosso centro comunitário, estou em busca de mais pais. E alguém da comunidade disse, olha, conhecemos mais um casal que poderia ajudá-lo. E esse casal é o seu Oscar e a dona Sueli Lauritsen. Aí eu convidei esses dois casais, juntamente com a minha esposa, para uma rodada de pizza. Vamos comer uma pizza e falamos sobre o assunto. E o encantamento sobre essa ideia foi imediato. E nós começamos a convidar mais pais, até que enfim nós começamos. No final do ano, há 2 anos atrás, nós começamos metade do ano. Na metade do ano nós começamos os nossos encontros. E a partir dali vamos convidando os pais para que venham participar. Então, temos já vários pais que passaram pelos encontros de Renascer, muitos estão conosco até hoje. E como acontecem esses encontros? Mensais? São encontros quinzenais, né, onde nós então reunimos esses pais para uma conversa. E é bom que se diga, o encontro do Grupo Renascer não tem vínculo religioso. Às vezes isso para mim é um pouco difícil, porque sempre se liga à igreja luterana, sim, ao pastor, mas eu me coloco aqui como pai. Um pai que se preocupa com outros pais na sociedade que passam por esse sofrimento. Então, Renascer não tem vínculo religioso, luterano, católico, espírita, o que quer que seja. Exatamente a pergunta que eu iria lhe fazer. Quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo Renascer? São pais que enfrentam a morte de filhos, porque o sofrimento não é um privilégio, não é uma propriedade de uma religião, é uma herança da humanidade. Então, um pai católico, um pai luterano, um pai espírita, um pai agnóstico, passa pela mesma dor. Então, o grupo Renascer tem essa proposta de ajuda mútua. Por que ajuda mútua? Porque nós temos a dinâmica de falarmos sobre o que nós experimentamos. Na autoajuda, eu primeiro preciso receber para depois dar. Na ajuda mútua, eu é que dou, para depois então poder receber. E o que eu dou? É a minha dor, é o meu sofrimento, é a minha angústia, são os meus medos, são os meus traumas. E eu preciso conversar sobre isso. E com as pessoas, eu vou colocar entre aspas, normais, que não passaram por essa experiência, não existe compreensão sempre. E muitas vezes nós, quando falamos da nossa dor, quando nós falamos do nosso sofrimento, nós até nos tornamos um pouco chatos para as pessoas. Mas no grupo Renascer, nós entendemos isso, porque nós passamos por essa experiência. Então um pai, uma mãe que chega pela primeira vez, fala da sua história, nós, pais mais velhos, nós vamos nos vendo ali. Mas ao mesmo tempo, esses pais jovens que chegaram agora, jovens pela primeira vez, eles também percebem como nós estamos, nós que já estamos mais tempo. Se nós superamos, se nós conseguimos fazer a transcendência sobre a nossa dor e o nosso sofrimento, eles também conseguirão. Aí então nós conversamos, como é que nós conseguimos fazer isso? Aí vem a questão do apoio. E aí vem a dinâmica, né? E nós temos textos que nós também trabalhamos, que falam da superação, nós falamos das questões que estão ligadas ao luto, estão ligadas à questão da culpa e tantos outros temas que são pertinentes, sim, a quem passa por essa experiência. Sim, veja só, pastor, quando você fala assim, ó, a questão desse apoio, dessa transcendência, me parece que você fala muito a questão da experiência, né, entre as pessoas. Sim. Como é que as pessoas olham, né, o testemunho de uma outra pessoa? Como elas acatam isso? Bom, quando nós ouvimos o depoimento de um pai, de uma mãe que está passando recentemente pela dor, é humano que nós soframos junto. É humano. Nós nos
compadecemos, nós nos abraçamos naquela dor. É natural que nós lembremos também daquele sofrimento que nós passamos. Mas como nós já fizemos superações, nós já fizemos uma caminhada onde nós já estamos fortalecidos, nós conseguimos olhar além da dor. Nós temos um porquê a mais para viver. E por isso nós encontramos o caminho também para continuar essa caminhada. Então é natural que um pai, uma mãe que vem pela primeira vez e compartilham conosco, que tenham que chorar, que tenham que desabafar, estão às vezes revoltados. Faz parte. Né? Faz parte. E nós entendemos isso. Mas quando nós começamos a contar que nós também passamos por isso, e que nós também superamos isso, e estamos em superação ainda, né? Dependendo da situação em que cada pai se encontra, cada mãe se encontra, eles vão percebendo, nós não estamos sozinhos. É que muitas vezes a pessoa pensa que o sofrimento dela é maior que todos, né? Exatamente. E quando ela ouve uma outra pessoa falando, um outro testemunho, né? um outro, né? Uma outra pessoa comentando sobre isso, é claro, né? Que para ela fica mais leve, né? Se torna mais leve, né? Nós temos assim, falado bastante como que nós gostaríamos que os nossos filhos nos vissem. Como nós imaginamos agora, se o nosso filho pudesse nos dizer alguma coisa, ele gostaria de ver a gente lá no fundo do poço, gostaria de ver a gente chorando, ou ele gostaria de ver os seus pais celebrando a vida, retomando as suas atividades, fazendo a sua vida ter sentido. Sim. Então, em homenagem aos nossos filhos que partiram, seja 18 anos, seja 7 anos, seja apenas 3 anos, seja 30 anos, não vem ao caso o tempo. A dor é a mesma. A dor é a mesma. Nós dizemos, por amor a esse filho que no nosso coração nunca morre, Sim. nós continuaremos fazendo coisas que valem a pena fazer, a vida valer a pena. São perguntas que vamos retomar no segundo bloco. Estamos indo para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Nesse segundo bloco nós temos Maria Margarida, né? Que vai falar mais pra gente um pouquinho a respeito, né? Do Grupo Renascer. E também o seu Haroldo, né, que está junto com a gente, obrigada pela presença. Né? Nós ficamos muito felizes de receber pessoas, nós precisamos de pessoas, e principalmente com assuntos tão interessantes, importantes, né, como o Grupo Renascer, que é um trabalho diferenciado na nossa comunidade. Né? Margarida, eu gostaria de te perguntar, qual é o objetivo do Grupo Renascer? Que tipo de ajuda essas pessoas recebem? Primeiramente, boa tarde e muito obrigado pela oportunidade de nos trazer aqui para falar desse grupo que tem tanta importância para os pais enlutados que sofrem com a perda desses filhos prematuramente, assim como o pastor já falou. O Grupo Renascer, a ajuda que ele dá é nós nos tornamos pais com um luto mais, como é que eu vou dizer, mais maduro. Eles se espelham em nós e dali eles olham, vejam que a gente também já passou por essa situação e tentam também caminhar, fazer essa superação. Sim, que não tem como perder um filho e não sofrer, isso é tão natural, né? Sim, que eu vejo assim, eu já compartilhei no grupo, nosso filho partiu já fazem 22 anos, e se tivesse na época um grupo como esse, a gente com certeza teria reagido e compreendido Sim. essa perda de uma outra maneira, porque você se vê muito sozinho. Quando você se vê diante de uma situação, de uma tragédia dessa, de uma perda, né, dos pais, com a partida dos filhos, a gente fica muito vulnerável e achando que isso é só com a gente. Então, naquele momento, você não tem com quem compartilhar e dividir. Ah, mas você tem uma família? Sim, a família é muito importante nessa hora, mas toda a família está enlutada.
Sim. Todos estão sofrendo. Teu esposo está sofrendo, os teus filhos estão sofrendo. Então você precisa de uma outra acolhimento diferente. Sim. E isso hoje, esses pais, eles no Renascer, eles encontram isso. Porque quando eles chegam no Renascer, eles têm essa nossa acolhida e nós estamos ali para ouvi-los. E eles podem compartilhar conosco o que eles estão passando. E nós compreendemos isso, porque nós vivenciamos isso. A própria palavra já diz, né? Renascer, né? Isso, nós vivenciamos aquilo que eles estão vivenciando, em fases diferentes, mas a gente já vivenciou isso. Então, para eles, não é dizer assim, ó, eu sei o que você está sentindo. Se você passou por isso, você sabe. Mas se você não passou, você imagina. Exatamente. E lá, quando nós falamos, nós nos damos um abraço e diz a gente, sabemos o que você está sentindo, nós sabemos mesmo o que você está sentindo. Veja só, posso lhe chamar de Maria Margarida? Sim. Né? Que tipo de reação os pais apresentam numa morte por suicídio do filho? Como trabalhar com essa dor, Maria? Eu acho que toda perda, para todo pai, toda partida de um filho, ela tem a mesma dor. Independente se o filho partiu de acidente, por uma morte de doença ou por suicídio. A diferença é que às vezes os pais, quando eles passam por essa experiência, é a culpa. Eles se sentem mais culpados porque acham que deviam ver isso com antecedência. E então assim, o que mais eles se chegam na gente é com a culpa. Mas o que eu acho que nós do grupo fizemos isso muito. Não importa o tipo de partida. Toda partida é dolorosa, seja ela por doença, seja ela por acidente, seja ela até por vontade própria. Então, nós temos os textos, cada encontro ele tem um texto, e muitos desses textos trabalham a culpa. Então, o que se percebe? Esses pais, em passagens desses textos, nós pais nos identificamos com muitas passagens do texto, e a gente se enquadra nessas passagens. E depois que termina o texto, a gente acaba fazendo uma discussão. Então, vimos que não tem culpa. Que nós não conseguimos interferir a tal ponto na vida dos filhos, porque existe o livre-arbítrio. Então, mesmo que foi por vontade própria desse filho, a dor é a mesma, mas eles têm que respeitar essa vontade do filho. Sim. Né? Então, isso assim, ó, e a gente percebe que, e tivemos também, dentro de um dos nossos encontros, nós temos uma pessoa que ela também era psicóloga, trabalhava na parte de luto, e a gente fez um trabalho em relação a isso aí, e a gente viu assim que teve assim uma libertação por parte desses pais, que tiveram filhos com passagens assim por vontade, né, por vontade própria. Então isso tudo vai fazendo, eles vão tendo esse entendimento ao longo dos encontros. E eles sabem que eles não tiveram culpa. Então eles acabam aceitando isso como uma perda, como qualquer outra, né? Veja só, uma pergunta que eu tenho me parece uma resposta meio parecida com o que você está falando. Mas, obviamente, muitas perguntas, né, são feitas em relação aos porquês da vida. Sim. Né? Que tipo de resposta os pais recebem do Grupo Renascer para aliviar o sofrimento desses porquês? Me parece que é uma sequência do que você está comentando. Sim, porque assim, ó, as primeiras coisas que chegam para qualquer pai que está passando por esse processo de perda é o porquê comigo, por que aconteceu, por que foi agora. E isso também vem aquele assunto que eu te digo. A gente trabalha isso em textos. A gente traz muitos exemplos desses textos, eles abrangem isso, porque não tem os porquês. Porque cada coisa tem o seu momento e a sua hora. E não é nós que podemos modificar. Isso é muito fora da nossa vontade, da nossa realidade. Então, assim, ó, as respostas no grupo, elas vão vindo. Quem vai participando dos encontros, a cada encontro vai tendo a resposta desses porquês. Por isso que o Renascer, ele vai deixando, nós não conseguimos arrancar a dor que você está sentindo pela perda, mas você vai dando a compreensão.
Porque a dor não consigo chegar e arrancar aquela dor de dentro de cada mãe, de cada pai. Mas compreendendo. Então, a cada encontro, esses porquês, essa compreensão vai ficando mais... Eles vão compreendendo e automaticamente você vai vendo que eles vão melhorando até no próprio entendimento. Sim. Como aconteceu, eu estou falando dos outros, mas eu estou falando de mim. Tá? Estou falando de mim mesmo. Porque eu tive um luto já de 21 anos... E quem sabe, será que ele não tinha só uma casca? E quando estava o Renascer, quando nós começamos no Renascer, eu vi que muita coisa precisava ser resolvida no meu luto. Que eu tinha deixado ali de lado, porque talvez eu não tinha capacidade de resolver aquilo sozinha. E quando a gente estava com o grupo, que a gente começou a trabalhar, aí é que a gente fala da ajuda mútua. Não estamos ajudando ninguém. A situação veio diferente. Com a situação deles, a gente começou a olhar para dentro de si. Aí você fala da importância da aceitação, né? De ficar com as pessoas e aceitar. Isso. Então a gente palavras, é isso que você está colocando. Exatamente. Então aí a gente vê que melhora o compartilhamento nessa situação desses pais. Quando a gente compartilha isso, fica mais leve. Sim. Essa situação fica mais leve. A dor você não tira, mas vai ficando mais leve. Aprende a lidar com a dor. Veja só, as pessoas são assíduas às reuniões, isso pode influenciar na resposta, da vida dessas pessoas? Sim, nós temos uma assiduidade desses casais que pegaram e abraçaram o grupo, eles são muito assíduos. Mas também não é o interesse do grupo em formar um grupo que se feche. Esses casais assíduos, eles frequentam, mas muitos vêm, ficam por um período, se sentem que já estão podendo caminhar com as suas próprias pernas e aí vão tomando os seus rumos já mais leve com esse luto. Outros permanecem e também o objetivo do grupo é acolher mais pais nessa situação e conforme eles vão assim, participando dos encontros, eles vão ficando, a gente percebe que eles ficam mais fortalecidos. Então o objetivo do grupo é o quê? Acolher mais pais que estão enfrentando nesse momento essa dor. Sim. Veja só, se ouve muito dizer que o homem deve se mostrar forte e que o homem não chora. O que você tem observado isso no grupo Renascer? Isso pode prejudicar o relacionamento do casal diante de situações tão pertinentes na vida da pessoa, né, na vida do ser humano, como você está colocando? Olha, dentro do grupo, assim, nós temos uma liberdade muito grande. O homem pode chorar, sim. No grupo, não assim, você não pode, não. Se é homem, você pode chorar, se sente vontade, como a gente teve, porque o choro, ele não é parte masculina e nem feminino. O choro, ele é de todos, né? Então, o homem é ser humano também, né? É ser humano também, ele também pode chorar. E lá no grupo a gente tem esses casos. E sempre acho que o choro do homem, no meu entendimento, quando ele chora, o alívio é total. Depois que ele chorou, ele é um alívio total para ele. Quando ele consegue fazer isso, ele é um alívio total. Então, eu acho que, e se isso, muitas vezes, quando não parte do casal, realmente, às vezes, pode até interferir, sim, no relacionamento do casal. Quando um fica mais resistente, assim. Em que sentido você acha? Porque, às vezes, a mulher tem mais fácil aceitação de ingressar em algum grupo de ajuda ou de se ajudar, né? E o homem, às vezes, ele resiste um pouco mais. E quando o casal enfrenta isso junto, fica mais fácil, assim, nessa situação. Eu vejo dessa maneira. Sim, aí você me diz que então a compreensão desses fatos se torna mais fácil, mais prático de estar lidando com isso. Com certeza, porque assim, quando você vai no grupo, que eu vejo ali, quando você participa de um encontro, você vai chegar em casa, muitas vezes assim, nossa, mas você chega em casa diferente. Aquela mãe que participa, ela vai chegar em casa mais leve. Aí talvez aquele pai não compreenda aquilo. Por quê? Mas, né? Ou vice-versa. Por quê? Porque ela passou naquele ali, ela passou aquelas horas ali no grupo e ela se ficou aliviada. E muitas vezes o companheiro, o esposo, ele não entende isso. Então, se os dois participarem, se o casal participar, fica mais fácil.
Mas isso não quer dizer que há necessidade de ser os dois. Pode, às vezes, se um pai, no momento, não está pronto, não se sentir preparado, a mãe pode ser acompanhada de um filho, o pai pode ser acompanhado. Isso não é regra ter que ser um casal. Exatamente o que eu iria lhe perguntar. Não é regra. É uma regra? Não, não é uma regra. Nós temos mães que são acompanhadas por filhas e que também tiveram uma transcendência muito grande, mas assim, a gente não é um obrigatório, mas fica naquela pergunta, que é mais fácil para o casal. Você acha que a compreensão se torna melhor, mais coesa, com resultado maior? Sim, porque um entende o momento em que o outro, por que você está nesse estado de espírito? Porque eu tive essa compreensão hoje. Sim. Então, o parceiro, a parceira vai entender isso. Sim. Né? Veja só, o que você gostaria de estar dizendo, talvez uma frase, uma mensagem, alguma dica para essas pessoas que estão em casa, ouvindo o nosso programa relacionado ao Grupo Renascer? Olha, o que eu gostaria de dizer aos pais que estão passando pela mesma situação que nós passamos, para essa situação de perda, né, precoce assim, de nossos filhos, e venham participar. Nós temos, eu acho que juntos nós somos mais fortes, conseguimos superar esse luto. Como eu já falei, não vamos tirar a dor de ninguém com a mão. A dor é única, mas a gente compartilhando esta dor fica mais leve, fica mais fácil. Eu diria aos pais que estão nos assistindo, alguns familiares que têm parentes, têm amigos, pessoas que estão nesse momento, se vocês quiserem, acompanhem esses pais até os nossos encontros. Esses encontros, eles se dão de 15 em 15 dias, são quinzenais, e esses encontros são no Centro Evangélico, às quartas-feiras, às 19 horas, e você pode vir acompanhado de um amigo, de um familiar, como você se sentir melhor. Então, incentivem essas famílias, porque a gente não vamos tirar dor, mas isso vai dar um entendimento mais dessa dor, melhor, uma compreensão melhor dessa dor. Você tem um telefone que queira passar, Margarida? O meu telefone de contato, nós temos o telefone comercial, que é o 47 3351 2811, e o meu particular é o 98802 8968. E assim, nosso lema do nosso grupo, a gente também sempre, quando nós temos o nosso grupo, nós temos um lema: sim à vida apesar de tudo. Mesmo que nos aconteceu, a vida, sim à vida, apesar de tudo. Então, ficou a dica, né, para quem está ouvindo a gente, né? Muitas pessoas muitas vezes precisam de ajuda, né? E assim como todos nós precisamos, como a Margarida também já precisou, né? Então quem está em casa ouvindo a gente, pessoas que têm necessidade e está à busca, né, de alguém, entre em contato, né, na secretaria, pelo telefone que foi mencionado, e tenham momentos talvez mais felizes, prazerosos junto com as pessoas, né? Compartilhando a dor e o sofrimento com as pessoas. O que seria de nós sem as pessoas? Agradeço a audiência, agradeço muito aquelas pessoas que estão sempre em sintonia com a gente, pessoas de longe, grandes amigos, conhecidos. Agradeço muito meus patrocinadores que nos dão a oportunidade de chegar até você com assuntos importantes como esse. É muito bom falar de família e de pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.